CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano. Estimados hermanos y hermanas, como presidente del CELAM saludo la realización de este importante seminario internacional sobre la renovación eclesial en clave sinodal y ministerial. Y felicito a los organizadores por esta valiosa iniciativa. A la vez agradezco la invitación para dirigirme a los participantes. Deseo compartir una breve reflexión sobre la profundización de la colegialidad en clave sinodal, con la cual el CELAM está firmemente comprometido. En el 2019, el CELAM emprendió un proceso de renovación y reestructuración en el espíritu colegial y sinodal. Lo hizo teniendo en cuenta el camino recorrido hacia una mayor sinodalidad por la Iglesia Universal desde el Concilio Vaticano II y por la Iglesia Latinoamericana y Caribeña desde la Segunda Conferencia General de Medellín. La Constitución Apostólica Lumen Gentium nos llama a poner en práctica una concepción sinodal y una renovada comprensión de la catolicidad en nuestra Iglesia Universal, valorando los dones propios con los que las iglesias locales contribuyen a la Iglesia Universal. Iglesias locales, Iglesia Universal. Las iglesias locales forman parte de la Iglesia Universal, como miembros diversos de un mismo cuerpo. El Vaticano II puso énfasis en una comprensión eclesiológica de la catolicidad como unidad en la diversidad, que requiere la comunicación mutua y permanente entre las diferentes iglesias locales, siempre en apertura a la acción del Espíritu. El Espíritu actúa por medio del mutuo dar y recibir de dones, inspiraciones y testimonios de una fe encarnada en los diversos contextos. La colaboración en las relaciones entre las iglesias locales, que caracteriza también las relaciones en el CELAM, enriquece a la iglesia entera. De este modo, las diversas partes de un mismo cuerpo tienden a la plenitud en la unidad. Lumen Gentium 13. Nos animan las palabras de la primera carta de Pedro. El don que cada uno ha recibido, póngalo al servicio de los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera Pedro 4:10. Inculturación e interculturalidad. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha fomentado una creciente inculturación de la fe cristiana en los contextos socioculturales y existenciales muy diversos del mundo actual, desde la escucha para un diálogo intercultural. La inculturación de la Iglesia es un proceso continuo que se sustenta en relaciones interculturales, lo cual también se manifiesta en la Iglesia de América Latina y el Caribe. En la exhortación apostólica posinodal Querida Amazonía, el Papa nos recuerda que todo lo que la Iglesia ofrece debe encarnarse de modo original en cada lugar del mundo. La predicación debe encarnarse, la espiritualidad debe encarnarse, las estructuras de la Iglesia deben encarnarse. Querida Amazonía 6. Desde Medellín, la Iglesia de América Latina y el Caribe ha dado pasos significativos para desarrollar una identidad específica y se ha mostrado capaz de reconfigurarse y de generar un estilo pastoral propio. Se ha manifestado como una iglesia que es fuente de inspiración para otras iglesias locales, para otros continentes y también para la Iglesia Universal.
La inculturación de la Iglesia requiere una lectura muy cuidadosa de los signos de nuestros tiempos. Con el énfasis en la lectura continua de los signos de los tiempos y del necesario ayornamiento, el Vaticano II nos proporcionó una nueva categoría teológico, eclesiológica y pastoral muy importante. La fe siempre debe encarnarse. Lectura de los signos de los tiempos. La lectura de los signos de los tiempos es imprescindible para discernir la voluntad de Dios para la Iglesia en las realidades diversas donde debe anunciar el Evangelio como buena nueva y en respuesta a las interpelantes realidades. En Medellín se enfatizó fuertemente que esa lectura cuidadosa de los signos de los tiempos que se manifiesta en la realidad socioeconómica, política, cultural y eclesial, es imprescindible para definir las prioridades pastorales fundamentales. Por ello, a partir de Medellín se acogió en nuestra Iglesia Latinoamericana y del Caribe el método de ver, a lo cual se añadió desde el Sínodo de la Amazonía el escuchar, el juzgar, tal como se dijo inicialmente, y ahora hablamos del iluminar y el actuar y celebrar, como el camino para discernir en los diferentes contextos y momentos sobre cómo realizar una evangelización integral a es decir, necesita un trabajo. A colegialidade. Assim, impulsionada pelo Vaticano II, surge uma eclesiologia na América Latina e no Caribe que reconhece e valoriza a qualidade teológica da realidade latino-americana em suas diversas dimensões, para responder a ela como povo de Deus em caminho, santo povo de Deus em caminho, em comunhão com a Igreja Universal. É importante relembrar outra contribuição do Vaticano II, isso é o princípio de colegialidade episcopal, a qual a Igreja da América Latina e Caribe lhe deu muita importância, inclusive antes do Vaticano II, com a criação do CELAM. Logo da primeira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano no Rio de Janeiro. O CELAM tem sido como um organismo de colaboração entre as diferentes conferências episcopais da América Latina e a serviço delas. Desde o início, não se quis um centralismo, senão uma prática colegial na região, para fortalecer a cooperação a nível continental, para o desenvolvimento da missão pastoral. Foram criadas para tal fim, considerando que tem que revisá-las e adaptá-las constantemente às novas necessidades e aos novos desafios, o princípio de a igreja sempre reformada. Renovação e reestruturação em chave sinodal. A leitura atenta da realidade eclesial está estritamente vinculada com a realidade da sociedade da América Latina e do Caribe. Motivou ao CELAM, em 2019, a começar um processo de renovação e de reestruturação em chave sinodal. A razão foi que se percebeu com muita clareza a necessidade de gerar maiores coordenações e sinergias entre as diversas áreas do CELAM e entre as conferências episcopais, para aprofundar a colegialidade para um melhor serviço.
Segundo o Espírito Sinodal, o processo não só se levou e está sendo levado adiante com a participação do episcopado continental, senão que também envolve aos diversos atores eclesiais, tais como o laicado, a vida religiosa, o presbiterado, assim como diferentes instituições eclesiais e redes, como a CLA, Caritas, CELAM, Clamor, REPAN, REMAN, OSLAM, ODUCAL e outras. Durante esses dois anos, o Episcopado Latino-Americano e Caribenho impulsionou uma escuta intensa e um discernimento cuidadoso entre todas as partes envolvidas no processo da renovação e reestruturação, e solicitou sugestões e conselhos de parte de pessoas interessadas em temas de estrutura organizacional para facilitar uma comunicação ampla e fluida e uma boa cooperação de todos os níveis. Ao final de uma etapa desse processo trabalhoso no CELAM, foi aprovado um novo modo de gestão, levando em conta 3 componentes complementares entre si. O primeiro, estruturas, com os centros pastorais, precisando suas funções, assim como as linhas de relatórios correspondentes. 2, instâncias de decisão, que compreende os órgãos de articulação e da tomada de decisões. E 3, a cultura organizacional em chave sinodal. Com a renovação e reestruturação do CELAM, que promover e fortalecer uma cultura sinodal em nossa igreja latino-americana e caribenha, tanto no proceder como na tomada de decisão e sua implementação, no qual vale para os diferentes âmbitos eclesiais, os âmbitos de gestão e a animação das diferentes pastorais. Podemos observar como esse processo tem um efeito transformador em muitos de nós, ao fortalecer a nossa vontade de superar mentalidades e atitudes de clericalismo, acolhendo com gosto as práticas sinodais e eclesiais, disponibilizando a viver a conversão a uma sinodalidade cada vez maior. Estamos experimentando como a vivência e prática sinodal alimenta a nossa fé e o nosso modo de ser igreja. Quem sabe o mais novedoso tenha sido experimentar-nos como irmãos e irmãs na fé, dotados pelo bautismo e pela confirmação do Espírito de Deus, e relacionando-nos de um modo horizontal, de igual a igual. O espírito de procurar novas estruturas para o CELAM se fortaleceu também pelo fato de várias igrejas locais de nossa religião já haviam processos eclesiais novedosos que procuravam fomentar estruturas e modos de proceder sinodais para a participação de diversos atores em instâncias da igreja e da sociedade. Inspirações das novas práticas de sinodalidade. Um exemplo disso são as assembleias de nível nacional, que estão precedidas pelas assembleias a níveis paroquiais, diocesanos e provinciais. As assembleias paroquiais enriquecem as assembleias nacionais. Em tudo isso se percebe o sopro do Espírito que renova a igreja, pois estão emergindo novas estruturas e práticas em chave sinodal. Outro exemplo significativo é o processo da criação da Conferência Eclesial da Amazônia, CEAMA, que pretende articular e implementar uma pastoral de conjunto com prioridades diferenciadas, Querida Amazônia 97, seguindo a realidade das igrejas locais da Amazônia, Querida Amazônia 82. A CEAMA é uma resposta ao chamado de um processo sinodal para a Amazônia.
pois é uma conferência eclesial, não só episcopal, que integra diferentes sujeitos, eclesiais e não eclesiais, nos diferentes níveis de participação, nos processos de discernimento e na elaboração de decisões em conjunto. Mostra um modelo emergente de renovação da colegialidade à luz da sinodalidade, quer dizer, o caminhar juntos como irmãos e irmãs na fé, membros do santo povo de Deus. Estando com a presidência SEAMA, é um organismo misto e a participação, tem 7 participações episcopais de organismos amazônicos, como Caritas, CLAR e REPAM, ademais de representantes dos povos originários e especialistas nomeados pela presidência da SEAMA e pelo Santo Padre. Se aprecia na SEAMA um sistema de governança eclesial episcopal em corresponsabilidade. Caminhamos em sinodalidade. De parte do CELAM, desejo reafirmar que os bispos queremos caminhar juntos como nossos irmãos e irmãs na fé, tanto do laicado como do sacerdócio da vida religiosa. Nas estruturas do CELAM foram criadas com o fim de aprender cada vez mais a discernir juntos os que o Espírito Santo diz à nossa igreja latino-americana e caribenha, para responder de maneira generosa e articulada a seu chamado. Através das novas estruturas, procuramos fomentar a colegialidade, assim como a corresponsabilidade e participação de todos o povo de Deus na vida e missão da igreja. Comissão Teológica Internacional 6 e 7. Certamente, a primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, com seu processo de escuta, é um momento chave para continuar fazendo o caminho a uma igreja cada vez mais sinodal. Com o profeta Isaías, podemos constatar com gratidão que uma vez mais a nossa igreja latino-americana e caribenha, algo novo está brotando. Isaías 43, 19. E todo esse processo, estamos atentos e abertos aos sensus fidei do povo de Deus, do santo povo de Deus, que também tem o seu olfato para encontrar novos caminhos, que o Senhor abre à igreja e que devemos acolher e potencializar. Paz e bem, estimados irmãos e irmãs.